Muito obrigado por visitarem a coleção de instrumentos de otorrinolaringologia nesta sala do Museu da Universidade de Lisboa. Esta coleção de instrumentos resulta de um projeto pedagógico desenvolvido entre a Clínica Universitária de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e os seus estudantes ao longo de vários anos, e esta é apenas uma das faces mais visíveis deste projeto. A Clínica Universitária de Otorrino foi fundada em 1914 e no ano de 2014 celebrou o seu centenário. Por coincidência, eu na altura tinha desencadeado um processo pedagógico com os estudantes que mereceu um prémio da Faculdade de Medicina de Lisboa, o Prémio de Mérito Pedagógico Professor Gomes Pedro. Nessa altura eu tive que dizer umas palavras, tive que refletir um pouco sobre o que significava 100 anos numa cadeira, e isto desencadeou todo um processo de reflexão em muitas dimensões e que envolveu progressivamente os alunos num projeto que se tornou verdadeiramente fascinante. Este projeto, a ideia de aprofundar o conhecimento da história da otorrino e transformá-lo num instrumento pedagógico foi iniciado no ano 2015 e os sucessivos cursos foram trabalhando a ideia de revisitar o progresso e a evolução, centrando-nos sobretudo na questão de como é que o progresso dentro de uma área é efetuado. O processo foi andando e o momento atual, estamos no ano de 2023, esta exposição foi inaugurada o ano passado, na presença do diretor da faculdade e da diretora do Museu da Universidade de Lisboa, e é uma exposição que irá continuar a aprofundar este conhecimento. Para falar um pouco sobre esta evolução, importa analisar uma série de aspectos. Em primeiro lugar, queria efetuar um agradecimento muito significativo à senhora professora Marta Lourenço, na altura era a vice-diretora do museu, e que acolheu calorosamente a ideia de um projeto efetuado por estudantes chegar ao museu. E, nesse mesmo ano, em 2016, a Universidade de Lisboa publicou um livro fantástico, que era um livro que assinalava as principais coleções e os diferentes patrimónios das diferentes faculdades e convidou a cadeira de otorrino para figurar nesse livro. Isto marcou-nos imenso porque veio alimentar a ideia que poderíamos desenvolver um projeto contínuo e pediu-me, dentro de vários aspectos, pediu-me um texto e pediu-me uma imagem que considerássemos importante para figurar neste livro. E isto obrigou, no meio de centenas ou milhares de instrumentos que têm uma especialidade, eu escolhi este objeto que aqui está, que é um espelho frontal, que é um espelho côncavo, com um orifício no meio, e que deu início a muita coisa. Está ligado à origem de uma série de especialidades médicas, ao aprofundamento da otorrino, porque permitia aumentar a iluminação das cavidades. Dentro deste projeto que começou a andar, nós fizemos um levantamento de instrumentos antigos que tinham sido guardados pelos professores sucessivos que tinham passado pela otorrino e que estavam encaixotados, e lentamente começou-se a fotografar estes instrumentos, a tentar perceber o que eram. Uns reconhecemos imediatamente, outros confesso que ficamos pasmados em compreender como não sabíamos para que serviam. Por outro lado, os estudantes da Faculdade de Medicina têm que fazer hoje em dia, no final do seu curso, fazem um trabalho final de curso, que é o designado trabalho final do mestrado integrado em Medicina, e eu promovi que alguns destes trabalhos se dedicassem a revisitar a parte da história e aspectos culturais em que a sociedade estivesse envolvida.
Estes trabalhos acabaram por fazer um levantamento de muita coisa que, embora nós praticássemos a especialidade há várias décadas, nunca tínhamos compreendido verdadeiramente. Isto permitiu-nos passar a interpretar com muito maior profundidade os instrumentos que tínhamos guardados. Ao longo deste trajeto, até chegar a 2023, fizemos duas exposições intermédias. Uma no ano de 2018, nesta própria sala onde se encontram, a sala do museu, em que fizemos a exposição a nível virtual, em que alugamos uma mesa multimédia e em que se mostrava tudo o que tinha sido efetuado até à altura. Em 2019, no ano seguinte, fomos convidados pela organização do EIMS. O EIMS é o maior congresso de estudantes efetuados na Europa e é organizado pelos alunos da Faculdade de Medicina de Lisboa. E este ano, em 2019, foi efetuado na reitoria e deram-nos um espaço para ter um stand, onde novamente estávamos a mostrar o que tínhamos já conseguido fazer até 2019. Depois entrou o confinamento e interrompeu-se e tivemos que mudar um pouco a orientação. Durante o confinamento havia uma série de atividades que não podiam ser efetuadas e aproveitamos para organizar todo o património a nível de livros e documentos da clínica universitária e, a certa altura, a riqueza desta coleção era de tal ordem que eu atrevi-me a pedir uma autorização ao diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa para abrir uma secção de otorrino na Biblioteca Central da Faculdade. A autorização essa que foi concedida e isto gerou um catálogo de todos os livros e documentos de otorrino. Na prática são 3.000 documentos em que contam a história da otorrino e da evolução do conhecimento e do progresso e dos intervenientes desde o século XIX até ao século XXI. Esta documentação existe, foi criado um catálogo este que está no repositório da Universidade e, portanto, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo sabe exatamente toda a documentação da otorrino que existe nesta biblioteca. Em 2021, conseguimos adquirir uma mesa multimédia que através de uma bolsa da Videx, uma empresa de próteses auditivas que nos tem ajudado neste trajeto e que nos permitiu já não precisávamos de alugar esta mesa e a ideia era que essa mesa chegasse à sala do museu e é exatamente esta mesa que encontram nesta sala onde se tem acesso a todos os conteúdos digitais desta coleção fantástica de documentação da otorrino. E assim, quando chegamos a 2022, faz-se, na verdade, a inauguração da exposição. Tinha acabado o confinamento e, na presença do diretor da faculdade, na presença do professor bibliotecário, na presença da diretora, da professora Marta Lourenço, a senhora professora que dirige o Museu da Universidade, foi efetuada uma cerimónia muito bonita que teve de muito especial a presença massiva de estudantes que tinham apoiado este projeto. E assim, passou mais um ano e o que vão assistir e o que vão poder ver neste momento nas estantes que estão no museu, nas duas estantes, vão ver uma série de instrumentos e que eu vou tentar guiar-vos ao longo destas secções. E assim, reconhecem, certamente, que estão nesta sala e vão encontrar duas estantes, que são as estantes onde estão os instrumentos de otorrino. Eu quero fazer um agradecimento especial à doutora Maria do Carmo Elvas, que é representante do museu que nos auxilia neste projeto e que me ajudou imenso e que serviu de curadora desta exposição. Estas estantes, temos duas estantes em que vamos contar a história da evolução da otorrino e dos seus instrumentos e através dela vamos percorrer quase 2 séculos de evolução. É raro reunir
num espaço tão pequeno, tanto instrumental, tanto conhecimento, tanta riqueza de pensamento. E esta coleção permite, de uma forma exemplar, analisar as diferentes etapas do progresso. Permite refletir como se construiu o progresso ao longo dos anos, como é que chegamos até aqui, mas sobretudo, e esta é a mensagem principal desta exposição e deste projeto pedagógico, é explicar ao estudante e que ele perceba como é que se constrói o progresso. De vez em quando, na ciência, na cultura, aparecem os génios e fazem grandes progressos. Mas muito do progresso é efetuado de pequenos passos, estimulados pela curiosidade, pelo interesse, pela dedicação de centenas e centenas de pessoas. E se conseguirmos que o estudante de medicina perceba como é que se constrói o progresso, temos o futuro assegurado, pois vão ser profissionais muito realizados, muito ativos na construção do progresso para as gerações seguintes. Quando olharem para as estantes, a prateleira mais alta das duas estantes reúne um instrumento ou uma série de instrumentos ou a própria história dos instrumentos de iluminação. Tudo começa com esta capacidade aumentada de iluminarmos o campo e, portanto, iluminarmos as cavidades. E com isto dá-se início a muito conhecimento do que beneficiamos hoje. Nesta iluminação vamos ver o mundo otorrino, a nível do ouvido, a nível da orofaringe, a nível das fossas nasais, até a nível da laringe. O mesmo iluminação vai influenciar profundamente o nascimento e o desenvolvimento da oftalmologia. E, portanto, nesta iluminação frontal vai residir uma capacidade aumentada que o médico passou a ter de observar. Este é o primeiro passo. É a curiosidade de um médico, Hoffmann, a meio do século XIX, que resolve criar este instrumento. Um espelho côncavo, com um orifício no meio, que na altura, na primeira fase, era segurado por um cabo. Este instrumento aumentava a capacidade de visualizar os ouvidos, a orofaringe, os olhos, e ele, já nessa altura, em que o seu interesse maior era a observação dos ouvidos, mas ele chamava a atenção que seria muito importante para a observação do globo ocular. E os oftalmologistas têm este instrumento dentro da sua história e que mostra como este espelho vem influenciar toda a história destas especialidades. A ideia do espelho côncavo, com um orifício no meio, não é propriamente originária da parte médica. Este mesmo instrumento maior era um princípio já utilizado nas lâmpadas dos mineiros no século XIX e este médico foi buscar essa ideia e adaptá-la ao mundo da medicina. E de repente aparece uma tecnologia completamente nova, que era a luz elétrica. E o fascínio, o entusiasmo destas sucessivas gerações de médicos vão influenciar a construção de uma série de sistemas de iluminação frontal, usando as soluções mais curiosas para aumentar a visão, para permitir a manipulação de instrumentos, para não obstruir o campo visual, a portabilidade, e o peso, o conforto e o espelho frontal, o chamado espelho frontal de luz elétrica, vai evoluindo ao longo do século XIX, ao longo do século XX e hoje em dia a iluminação que era de lâmpadas de tungstênio passou a ser por a chamada luz fria. Esta luz fria, que hoje em dia nós damos como um dado adquirido, é um passo importantíssimo na medicina, porque permitiu não só observar por fora,
mas veio a permitir depois observar o corpo humano por dentro e dando origem à base da utilização da endoscopia de forma sistemática que nós vemos por todos os lados hoje em dia. Esta noção da luz elétrica, que parte do final do século XIX, foi acompanhada por uma descoberta, que é a transmissão da luz pela fibra óptica. Essa invenção vem do século XIX. E, hoje em dia, quando nós utilizamos um espelho de luz fria, a iluminação é fria e o próprio cabo condutor são fibras ópticas que foram inventadas e foram compreendidas como transmissores de iluminação 2 séculos atrás. Atualmente, no século XXI, instrumentos como este, em que temos o chamado fibroscópio, que tem fibra de vidro para dar a iluminação, como tem a flexibilidade e a própria noção de fibra óptica para ver modificou-se, porque deu origem no século XXI ao fibroscópio digital, que utiliza a iluminação por fibra óptica para chegar à sua extremidade terminal, mas já não transmite por sistema de lentes por interior do fibroscópio. Tem uma câmara digital na ponta, câmaras essas muito idênticas às câmaras que nós temos nos nossos telefones e nos nossos telemóveis. Entretanto, vale a pena olhar de uma perspectiva ainda mais alargada. Os antigos já tinham a noção de que o ouvido era uma série de canais e câmaras, e Galeno, considerado o pai da medicina, um século e pouco depois de Cristo, designou labirinto a todo o sistema de canais que se misturam a nível do ouvido e que é cóclea os canais semicirculares. A palavra labirinto vem da noção do labirinto de Creta, uma civilização que precede a civilização grega. A história foi evoluindo, conheciam-se pormenores anatómicos, mas que levam um impulso extraordinário na altura da Renascença. Temos aqui um desenho dos livros de Leonardo da Vinci, em que ele, preocupado na dimensão artística, estava a definir a proporção e o posicionamento do pavilhão auricular na face e na cabeça. Esta necessidade de aprofundar o conhecimento anatómico, desencadeado pelo movimento artístico, vem contaminar e vem contagiar os anatomistas da altura, porque os próprios artistas e escultores também iam aprender anatomia. E, um pouco relacionado com este movimento, aparece a grande contribuição dos anatomistas do século XVI, que vão descrever exaustivamente o ouvido, vão começar a pensar nas funções destas cavidades e destes orifícios todos. Mas, no fundo, no século XVI, em termos de atos médicos, a única coisa que se faziam eram as drenagens dos abscessos. As otites, as infecções do território do otorrino, uma vez em fase descontrolada, iam provocar complicações mortais e levavam a soluções drásticas, tentativas de soluções drásticas, como por exemplo, nesta pintura do século XVI, vê-se um cuidador a fazer uma incisão a nível da mastoide para drenar o pus, provavelmente para salvar a pessoa. E aqui, na estante, se repararem, há toda uma secção que está assinalada que descreve um pouco de etapas principais na evolução da própria atividade cirúrgica do ouvido. Dá-se início a uma área do conhecimento que é a otologia. Começamos com o canto esquerdo da estante e vamos observar dois instrumentos. Por um lado, um sistema de iluminação, um espelho côncavo com um orifício no meio, para permitir o aumento da iluminação, adaptado a um espéculo, que é um meio espéculo, articulado com uma lente para aumentar a imagem, e ao lado temos um instrumento que marca definitivamente que se trata de um instrumento do século XIX.
Porque o espéculo auricular é um espéculo nasal, bivalve, em que esta forma de espéculo vem de muitos séculos atrás e era assim o espéculo nasal, o espéculo do ouvido. Podemos ver e imaginar o que seria a observação de um doente do ouvido nessa altura e estamos a ver aqui numa maior ampliação este espéculo que o médico segura e ao fazer pressão no cabo abre ligeiramente este espéculo. E foi preciso esperar, em pleno século XIX, é que se dá início à descoberta de uma coisa tão simples, que foi separar, retirar os instrumentos, o cabo e transformar numa peça cilíndrica e que progressivamente se vai transformar num espéculo cônico. Os espéculos inicialmente eram cilíndricos, que só permitiam expor a parte mais externa do canal, mas à medida que se vai compreendendo melhor, vão-se fazendo espéculos que se podem introduzir mais profundamente e como na primeira fase a iluminação era bastante deficiente, são criadas múltiplas soluções para permitir iluminar melhor, para permitir manipular instrumentos. Então, este espéculo auricular, que é um vulgar funil que se observa em qualquer gabinete de consulta de otorrino hoje em dia, tem origem séculos atrás e vai evoluindo. Ainda hoje, quando se olha para este instrumento tão simples, nós vamos encontrar modelos ou que o material é diferente, hoje em dia em plástico disposable, o próprio formato, o contorno, o diâmetro, tudo pequenas alterações que vão sendo introduzidas progressivamente e que mostram como que todas as gerações vão tentando introduzir alterações para facilitar e aumentar a visualização da patologia do canal auditivo externo. Depois chama a atenção para este estojo lindíssimo que tem um instrumento que no fundo é um otoscópio que precede a iluminação elétrica. Designa-se por auriscópio. Foi inventado por este Sr. Brunton em 1965 e este exemplar, se observarem no estojo, tem o símbolo da Real Escola Médico-Cirúrgica. Em esquema, percebe-se que a luz entra lateralmente, é refletido por um espelho e existe um orifício neste espelho refletor que permite ver o interior. O espírito do auriscópio vai ser, assim como o espelho frontal foi revolucionado com o aparecimento da luz elétrica, o mesmo se vai passar com este instrumento, que se vai transformar e dar origem ao que hoje chamamos um otoscópio. Ainda nesta estante vão encontrar uma série de otoscópios, primeiros modelos, e com cabos e sistemas elétricos já, e que vão evoluir progressivamente para um instrumento que existe hoje em dia, que é o designado teleotoscópio, que no fundo é um endoscópio curto e que permite ter uma abertura de imagem muito grande. Aqui temos alguns dos primeiros instrumentos da cirurgia do ouvido. Ainda hoje, se ouve falar nesta expressão. Quando eram crianças, foram várias vezes ao médico e picavam os ouvidos. É um instrumento, neste caso com um cabo ou de osso de baleia ou de marfim, e que são pontiagudos e que permitiam, na fase mais aguda da otite, naquela fase mais dolorosa, puncionar e drenar o pus acumulado e que fazia pressão dentro da caixa do tímpano. Estes instrumentos eram esterilizados apenas com uma lamparina, no fundo. Isto era o exemplo do que se podia fazer. Por um lado eram as drenagens da mastoide e por outro lado o picar os ouvidos, e pouco mais se poderia fazer. E aqui aparece, a seguir ao auriscópio de Brunton, aparece este instrumento que se é designado otoscópio pneumático, que já é um instrumento que se aproxima muito
das potencialidades do que nós temos hoje em dia. Espéculos que mudavam de calibre, a extremidade é uma extremidade boleada para não magoar o canal e que tinha uma lente que permitia aumentar a imagem, uma lente na extremidade do próprio espéculo, e tinha um terminal que ligava a possibilidade de introduzir, de aumentar e diminuir a pressão sobre o tímpano. Isto era muito importante porque com este espéculo a selar praticamente o canal, era possível aumentar a pressão e ver o movimento da membrana do tímpano. Estes princípios todos que já existiam neste instrumento, o chamado espéculo de Siegel, no século XIX. Aqui neste caso observamos a primeira geração de otoscópios de luz elétrica, em que é muito curioso ver como é muito parecido com o que nós temos hoje, mas só que tinham todo o volume que era obrigado pela necessidade da eletricidade e já permitia, mudando a posição desta lente, introduzir instrumentos e fazer pequenos gestos cirúrgicos através do otoscópio. É de notar o construtor destes primeiros otoscópios, aqui neste caso da empresa que produzia os instrumentos de endoscopia da urologia. A American Cystoscopy acaba por ter um papel fundamental na construção dos primeiros otoscópios e mostra o avanço que a urologia tinha perante todas as especialidades médicas na área da iluminação e da endoscopia. E aqui temos a evolução natural do otoscópio. Desde os primeiros modelos, muito volumosos e pesados, passamos para modelos com uma ergonomia mais confortável para o médico, com iluminações mais poderosas, com aumentos maiores, com baterias neste caso já recarregáveis e que vem culminar na geração atual do teleotoscópio. O teleotoscópio acaba por ser um instrumento que permite ver muitíssimo bem, não permite manipular os instrumentos como permitiam estes otoscópios mais antigos, mas tem um impacto extraordinário, que é sobretudo no ensino, pois permite ligar uma máquina fotográfica ou uma câmara de vídeo e produzir uma imagem com uma largura de campo enorme, muito alta definição e que vai revolucionar totalmente o ensino da otoscopia no curso de medicina. Este instrumento acaba por popularizar o conhecimento da otoscopia, de modo que saímos de uma geração em que só o otorrino fazia otoscopia e hoje em dia todos os médicos, todos os estudantes de medicina, quando saem do curso, sabem fazer otoscopia. Vale a pena olhar para uma coisa que hoje nem damos valor, que são as cânulas de aspiração do ouvido, descartáveis, abrimos um pacote, deitamos fora e não conseguimos, provavelmente, imaginar o trabalho que deu chegar a este ponto. Quando olhamos para trás, vamos encontrar os precursores desta cânula de aspiração. Demorou quase um século a pegar nas agulhas, a criar uma adaptação, a criar a curvatura, arranjar maneira de limpar o interior da cânula, a dobrar até em pequenas molas flexíveis para criar uma certa curvatura para permitir a aspiração, os encaixes no próprio sistema de aspiração, a articulação com os outros instrumentos e, no fundo, tudo isto demorou quase um século e meio ou 2 séculos a chegar a esta fase da cânula de aspiração disposable. É bem uma ótima oportunidade de ver como o progresso é feito de pequenos gestos, de pequenas alterações, de pequenas sugestões que as sucessivas gerações de utilizadores vão fazendo. E de repente aparece um instrumento fantástico, idealizado no início do século XX e que entra na prática clínica
no meio dos anos 50, o microscópio cirúrgico. O microscópio cirúrgico que se usa em medicina foi iniciado justamente pela necessidade a nível do otorrino de arranjar um instrumento que permitisse operar o ouvido sem lesar o nervo facial. É justamente para ver melhor que se foi criado o microscópio cirúrgico. Hoje em dia é utilizado por muitas especialidades, mas parte justamente desta necessidade de isolar e de monitorizar o nervo facial na cirurgia do ouvido. Quando se olha para os instrumentos, podemos imaginar como que a melhoria da observação através do espéculo, a tentativa de arranjar soluções para manipular os instrumentos, vão criando várias soluções. Instrumentos antigos são adaptados às novas condições, as pinças, os instrumentos de preensão, tudo se vai modificando e aparece uma mudança muito grande, que é quando olhamos para uma pinça que abre muito, não passa no canal. E um dos aspectos que foi ultrapassado mecanicamente foi levar a articulação entre os dois braços da pinça para junto quase à extremidade final, para que pudesse entrar no canal e se pudesse manipular o instrumento. É curioso ver como que a própria necessidade vai criando novas soluções. Este conjunto de instrumentos tem um valor simbólico muito rico. São os instrumentos do professor José Novo Leitão da microcirurgia do ouvido. O que o torna ainda mais especiais é que são instrumentos feitos por ele ao longo do tempo e, no fundo, havia toda a necessidade de criar instrumentos para poder executar os gestos cirúrgicos apoiados nesta grande revolução que tinha chegado ao otorrino, que era a utilização do microscópio cirúrgico. Estes instrumentos ainda têm a peculiaridade de ter sido feitos, muitos deles aperfeiçoados dentro do navio. Isto porquê? Porque o professor José Novo Leitão era um médico da Marinha, um distinto otorrinolaringologista da carreira da Marinha e que foi chamado pela Faculdade de Medicina de Lisboa para tomar conta da cadeira de otorrino do Hospital Santa Maria da Faculdade de Medicina de Lisboa. E esses instrumentos, quando digo que foram feitos dentro do navio, porquê? Porque foi nas suas viagens, quando passava bastante tempo dentro do navio, que com a ajuda do torneiro mecânico que todos os navios de guerra têm para, se for necessário, em caso de necessidade, poder construir uma peça que falte num barco, nas horas vagas iam trabalhando e iam fazendo estes instrumentos. Nota-se mesmo que é de uma fabricação caseira e simboliza toda a curiosidade, o espírito criativo, a persistência, a própria tentativa de ultrapassar obstáculos, de desenvolver novas ideias, que, no caso do professor Novo Leitão, foi um exemplo e que nos marca ainda hoje. O professor Novo Leitão foi o introdutor da microcirurgia do ouvido em Portugal. Ele visitou vários centros nos Estados Unidos, conviveu com no fundo, os primeiros grandes cirurgiões da microcirurgia do ouvido e trouxe a técnica para Portugal e, ao longo dos anos, foi a desenvolvendo. Sendo uma pessoa com uma experiência clínica no ouvido invejável, um dos grandes cirurgiões da cirurgia do ouvido a nível do mundo. Se olharem por trás destes instrumentos, na mesma estante, vão encontrar alguns instrumentos curiosos. Tem uma espécie de um balão, que é uma pera, chamada pera de Politzer, que no fundo é um balão que permite insuflar ar, que se utilizava adaptado a uma das narinas e se conseguia aumentar a pressão e tentava-se ver se conseguia passar a trompa de Eustáquio e se observava o tímpano e a sua mobilidade. Depois tem, ao lado, um braço do microscópio cirúrgico. Simboliza uma coisa extraordinária. Foi o microscópio cirúrgico que permitiu, pela primeira vez,
no fundo, registar as imagens diretamente. Permitiu fotografar, permitiu filmar. Neste caso está adaptado uma câmara de uso caseiro e que era feita em película, e a película tinha que ir para um país estrangeiro para ser revelado e voltavam um mês depois revelado. Não era fácil, as imagens não são fantásticas, mas representa um avanço extraordinário, porque permitia pensar na dimensão do ensino. A articulação do microscópio com estes meios de registro foram fundamentais para a formação dos médicos que viriam a seguir. Ao lado está um pequeno aparelho, que os mais antigos se lembram, que permite ter uma noção tridimensional. E logo desde o princípio, através do registro do microscópio, tiravam-se fotografias e utilizava-se estes dispositivos para, com visão binocular, criar uma imagem com profundidade de campo e, neste caso, há uma série de cartões com as várias técnicas cirúrgicas efetuadas, de modo que quem estivesse em fase de aprendizagem pudesse compreender melhor o que se passava. Este tipo de imagens e a possibilidade de registro torna-se possível justamente pelo microscópio cirúrgico. Nesta época, com o microscópio e todo o fascínio do pormenor que era possível chegar com o microscópio cirúrgico, que a contribuição do professor Mário Andrea se focou muito na área do ouvido, em termos da anatomia cirúrgica do ouvido. Era uma escala que ninguém estava habituado. E no Instituto de Anatomia, o professor Mário Andrea, com uma enorme equipa de colaboradores que ele conseguia reunir devido à sua personalidade, foram desenvolvendo muito e foram conhecendo a anatomia cirúrgica da caixa do tímpano e a anatomia cirúrgica do ouvido de uma forma fantástica, de tal forma que ainda hoje os seus trabalhos são clássicos, quer para a microcirurgia do ouvido convencional, quer para a moderna cirurgia endoscópica do ouvido. Estes trabalhos sobre a anatomia cirúrgica do ouvido acabaram por ser a espinha dorsal de um curso de pós-graduação, que era um curso prático de microcirurgia do ouvido, que chegou até à 39ª edição e que se repetia anualmente e que foi frequentado por centenas de especialistas de otorrino, não só de Portugal, como do estrangeiro, nomeadamente de Espanha e Itália. O pormenor, a riqueza da possibilidade de visualizar a anatomia do ouvido no Instituto de Anatomia marcou e ainda hoje marca gerações e gerações de otorrino. Quando se olha para a estante mais inferior, do lado direito, vamos encontrar alguns instrumentos que simbolizam uma área enorme dentro da otologia, que é da avaliação da audição. Os mais antigos exploraram múltiplos testes, utilizaram os diapasões que são introduzidos para avaliar a audição através de algum médico que tinha cultura musical, porque o diapasão era utilizado para afinar as orquestras de câmara e a certa altura vem transforma-se num instrumento que permite medir a audição. Com os diapasões conseguem-se fazer testes que permitem perceber se é uma perda da parte nervosa da audição, se é uma perda da parte de transmissão do sistema auditivo. Esta divisão é muito importante. Estamos a falar dos sucessivos colegas que se dedicavam a esta área irem aperfeiçoando os diapasões. Estamos a encontrar, neste caso, um diapasão
altamente sofisticado que permite fazer as várias notas do espectro musical, que permite fazer variar com cursores a frequência e que, no fundo, eram tentativas para medir a audição. Temos em cima um diapasão gigante com cursores, temos em baixo do lado esquerdo um instrumento que parece uma corda de um violino, que se chama o monocórdio de Strunken, do início do século XX, e que tenta com muito rigor estabelecer a frequência, e esta corda, este daço, era vibrada ou com o dedo ou com um arco do violino. Ele permitia a este instrumento não só medir a transmissão por via aérea, como, encostando a apófise mastoide, também conseguia dar informação sobre a via óssea. Do lado direito temos esta pequena caixa cilíndrica, que é um instrumento que faz um ruído. Faz um ruído e que é usado, foi inventada por este médico, o Barani. E o Barani utilizava este instrumento para criar um ruído que, no teste dos diapasões, no fundo, ajudava a ter a certeza que estávamos a avaliar o ouvido que nós queríamos. Mas o nome de Barani está gravado na otorrino, está gravado na história da medicina, sobretudo pelo ter recebido o Prémio Nobel em 1916 e pela sua contribuição para explicar para que é que serviam os canais semicirculares. No fundo, é ele que gera a teoria da estimulação calórica, que ainda hoje, na avaliação do ouvido interno, é efetuado, hoje em dia apoiado com toda uma tecnologia que permite registar os movimentos oculares e que tem a sua base justamente nos trabalhos de investigação deste grande médico. Na mesma estante, na prateleira mais inferior do lado esquerdo, dedicamos um conjunto de instrumentos que simbolizam algumas das etapas do mundo da rinologia. Assim como a otologia foi desencadeada pela utilização do espelho frontal, a rinologia também. E esta capacidade de ver cavidades permitiu explorar e visualizar o interior da fossa nasal. Vamos começar pelos espéculos. O espéculo nasal, que era o instrumento base que não só permitia observar o interior da fossa nasal, como o próprio ouvido, foi-se modificando ao longo do tempo. Houve várias tentativas. Neste caso temos um exemplo curioso de um espéculo de arame, que quando se olha é fascinante olhar para a forma como o instrumento é feito, como o engenho de quem terá imaginado um instrumento desta natureza. Depois o espéculo nasal acaba por ir transformando-se ao longo do tempo, sobretudo à custa da mudança das ligas metálicas com que é efetuado, com formas cada vez mais ergonómicas e sempre uma preocupação de haver a possibilidade de criar um mecanismo autostático que permitisse manter o espéculo aberto para poder usar instrumentos. Este instrumento, que é uma lanterna de transiluminação nasal, tanto na década de 50 do século XX, ilustra como o entusiasmo e a receptividade, o marketing, ilustra uma série de coisas e a simplicidade das soluções. Neste caso, já estamos em pleno século XX, já havia a radiografia dos seios perinasais, mas era bastante insuficiente. E
havia tentativas de criar outras soluções. Neste caso temos uma lanterna dupla que é introduzida no interior das duas fossas nasais, tem um cursor que faz variar o espaço entre as duas fossas nasais e depois acende uma luz, escurece-se a sala e vê-se se os seios perinasais há transparência. Os que estão mais transparentes estarão saudáveis, terão ar. Os que estarão com menos transparência significa que ou estão inflamados ou têm um líquido. E, portanto, só que a forma como ele é apresentado ficaram todos fascinados, no fundo, na altura, com o aparecimento deste instrumento e que acompanhou toda esta energia que invadiu todas as áreas da medicina, que foi a invenção da eletricidade e da luz elétrica. E assim, a evolução da observação da fossa nasal, que se designa por rinoscopia, foi evoluindo. O especulo tentava-se melhorá-lo, a iluminação, houve muitas tentativas de adaptar a iluminação do otoscópio ao próprio especulo e, no fundo, uma tecnologia que veio cruzar a especialidade toda, que era a endoscopia, acabou por influenciar e permite-nos chegar a esta geração atual dos endoscópios nasais, que tem uma iluminação tanto com luz fria, como com uma largura de imagem muito grande e que permite ser angulado na extremidade, o que permite uma visão angulada das fossas nasais. Temos aqui embaixo uma fotografia obtida com um destes endoscópios nasais e porque permite adaptar na ocular uma câmara de vídeo ou uma máquina fotográfica. Hoje em dia, estes instrumentos marcam muito a situação atual da rinologia, na parte cirúrgica, pois é possível não só melhorar o diagnóstico, como observar e manipular instrumentos angulados de acordo com estes endoscópios. E muita da cirurgia que era efetuada antes de fora para dentro e que obrigava a incisões externas, hoje em dia, grande parte destes atos cirúrgicos passaram a ser efetuados por via endoscópica. E este conjunto de peças simboliza justamente toda esta cirurgia que era efetuada de fora para dentro, em que, num caso com instrumentos de punção e com cânulas de drenagem e para lavar os seios perinasais, com tanto curetas e, para não falar, das grandes vias de abordagem por via externa, em que se abordava os seios perinasais através de incisões, tanto de fora para dentro. A possibilidade de passar a operar os doentes por via endoscópica e com o microscópio cirúrgico, sem ser por abordagem externa, veio melhorar imenso a cirurgia nasal e veio reduzir a morbilidade associada a estes atos cirúrgicos. Este é um daqueles instrumentos que nos deixou confusos e que nos obrigou a ir atrás, porque não conseguíamos perceber como é que ele era utilizado. É um instrumento que se designa por septótomo, e que era um instrumento com uma lâmina e que tentava seccionar o desvio do septo nasal. O que é que isto pressupõe? Pressupõe que não era ainda valorizado a necessidade de preservação da mucosa. As consequências destes atos cirúrgicos poderiam não ser as melhores. E é um instrumento que nos parece hoje em dia quase que impossível. Mas, efetivamente, foi utilizado durante um período desde o final do século XIX ao início do século XX e que é uma autêntica peça de museu e que reflete um estadio do conhecimento dessa altura. E assim como sucedeu no ouvido, em que no ouvido os instrumentos tinham que passar através do espéculo, ao nível da fossa nasal sucedeu algo parecido, em que os instrumentos eram mais longos
os instrumentos tinham que ser abertos já no interior da fossa nasal e tinham que obedecer às especificidades anatómicas de uma cavidade com muitos eixos de visão e, portanto, aparece um instrumental que é desenvolvido progressivamente para tentar resolver, para tirar mucosa, para seccionar osso, para abrir orifícios dos seios perinasais, para remover pólipos da fossa nasal. Tudo isto foi desenhado, foram construídos inúmeros instrumentos ao longo dos anos e pelas sucessivas gerações de cirurgiões. E assim chegamos ao instrumental que é utilizado atualmente, pinças de tamanhos mais reduzidos, que são pinças com extremidades dedicadas a funções muito específicas, com angulações específicas para serem usados com determinada angulação de endoscópio. É um arsenal imenso de material para se adaptar e para concretizar o objetivo da cirurgia endoscópica nasal. Para chegarmos a estas pinças, estamos a falar de qualquer coisa como século e meio de evolução, para chegarmos a pinças com essa especificidade e que mostram como a curiosidade e o empenho das sucessivas gerações de cirurgiões nasais foram desenvolvendo. Ainda na mesma estante, na parte mais à direita da prateleira inferior, vamos encontrar alguns instrumentos que testemunham algumas etapas da abordagem das doenças da faringe. Nas doenças da faringe estamos a falar sobretudo da orofaringe, no fundo a região das amígdalas. E vamos começar pela cirurgia mais frequente, que ainda hoje é das cirurgias mais frequentes da especialidade, que é a cirurgia das amígdalas. Enquanto que no ouvido tínhamos o espéculo auricular, na fossa nasal temos o espéculo nasal. Para a exposição, para a observação da orofaringe, instrumentos básicos que auxiliassem a observação da garganta, entre aspas, eram o abaixa-línguas, por um lado, e quando era pretendido fazer um ato cirúrgico, um instrumento que permitisse abrir a boca e mantivesse a boca aberta, de modo a que se pudesse efetuar algum ato. Se olharmos para a parte de cima, esta baixa-línguas é uma baixa-línguas em que há um cabo que puxa para baixo e a espátula que assenta na língua tem uma solução de continuidade, justamente para que, nas línguas volumosas, para que a pressão não seja tanta. É um instrumento que foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje em dia temos as vulgares espátulas de madeira, que é apenas um sucedâneo de todos estes abaixa-línguas que existem. Há muitas variantes e o que foi mudando depois acabou por ser a própria liga metálica com que é efetuado o instrumento e o objetivo que se pretende. Os abre-bocas são uma forma engenhosa de permitir a abertura da boca e há muitos modelos e, sobretudo, uns dedicam-se à observação, outros à cirurgia com anestesia local, outros com anestesia geral. É um tipo de instrumento que se foi desenvolvendo e aperfeiçoado conforme os objetivos com que é pretendido utilizar. Aqui temos dois tipos de instrumentos que preenchem o século e meio de cirurgia de amígdalas. Uma primeira fase, um instrumento em que a amígdala era fixada com estas pequenas agulhas e vinha uma lâmina por dentro e que permitia seccionar a amígdala. Este instrumento, que se usou durante décadas, foi substituído depois por um outro, que é um instrumento designado por Slater
e que foi utilizado durante muitos anos, por gerações e gerações, e que era efetuada numa época em que os doentes eram operados ainda sem as condições da anestesia geral que nós temos hoje. Estes métodos foram praticamente abandonados em troca de técnicas cirúrgicas muito mais seguras e que permitem a segurança do doente. Depois temos aqui um exemplar de um instrumento aparentemente simples, mas que reflete uma mudança profunda de uma série de situações, que era: temos um abaixa-línguas ligado a uma cânula de aspiração, em que se observam na extremidade do abaixa-línguas orifícios para aspirar as secreções e o sangue. Temos a face inferior desse abaixa-línguas com ranhuras para que a língua fique fixada. Temos no cabo uma espécie de um ângulo para apoiar a mão. E no fundo era um abaixa-línguas já da geração da disseção da amígdala, em que a amígdala não era removida através daquela lâmina dos amigdalótomos, e que dava início a uma outra fase da cirurgia, que era a anestesia por disseção. Neste caso ainda com anestesia local, e que lentamente foi passando para a anestesia geral. Um dos grandes problemas da cirurgia da amígdala são as hemorragias, e a preocupação de fazer a hemostase dos vasos é permanente, não só para o ato cirúrgico, como depois para o pós-operatório. E foram múltiplas as soluções utilizadas com suturas, utilizando por vezes uma ança metálica para fazer a hemostase do polo inferior da amígdala, instrumentos sobretudo desenhados para a fase da amigdalectomia sob anestesia local. No entanto, em certas cirurgias, com anestesia geral, ainda hoje é utilizado para fazer a hemostase do pedículo inferior da amígdala. Estes são instrumentos que nos dias de hoje um cirurgião desta época praticamente não consegue imaginar para que servem. Mas a necessidade de fazer a hemostase era de tal ordem que aparecem instrumentos que nós hoje em dia teríamos muita dificuldade em imaginá-los sequer. Neste caso, um compressor da locoamigdalina, em que um dos ramos da pinça fica por fora, o outro por dentro da orofaringe, e no meio ficará uma compressa a fazer pressão. E temos embaixo uma agulha que hoje em dia parece uma peça de museu, muito utilizada durante uma época, que era a época em que o cabo e a agulha eram uma peça única, tinha uma pequena reentrância para colocar um fio e um fio de sutura, e no fundo é a época antes das suturas de utilização única. Nós hoje em dia abrimos um pacote que tem a agulha e tem a linha, e essa que usamos. Na altura, a linha vinha vinha num rolo, era adaptado, fixado neste orifício, era efetuada a passagem da agulha e a linha era recolhida na outra ponta e dava-se o nó. Muito se andou desde esta época até às atuais linhas de sutura que nós temos, das múltiplas variedades que temos hoje. Esta cirurgia de amígdalas foi evoluindo e, voltando novamente à necessidade de fazer hemostase, há uma junção de fatores que levam ao aparecimento de uma técnica que foi criada
na Faculdade de Medicina de Lisboa, pelo professor Mário Andreia, e que revolucionou totalmente a forma como se operam as amígdalas em todo o mundo. Em primeiro lugar, passou a ser efetuada sob microscópio. Quando se opera ao microscópio, é obrigatório que nós façamos a hemostase, porque senão o campo fica com tanto sangue que não se percebe nada. E então, para fazer a hemostase, utiliza-se uma pinça de eletrocoagulação bipolar, e consegue-se fazer a hemostase vaso a vaso e dissecar o plano que separa a parede da faringe da amígdala, e consegue-se reduzir drasticamente a hemorragia, as complicações no pós-operatório e os resultados funcionais da cirurgia de amígdalas. Esta técnica nasceu de uma coincidência de fatores, em que o professor Mário Andreia foi-lhe solicitado para participar numa reunião da pediatria sobre a cirurgia das amígdalas, e ele quis levar um filme, um vídeo, e percebeu-se que não tínhamos vídeo nenhum sobre este assunto. E a forma mais simples de conseguir fazer um vídeo foi utilizar o microscópio cirúrgico do ouvido. Por causa da possibilidade, para evitar o sangue, foi utilizada esta pinça de eletrocoagulação bipolar, que era utilizada por rotina na cirurgia do pescoço. E, surpreendendo a todos, quando se faz esta primeira cirurgia, que parecia um exagero usar o microscópio para uma coisa destas, mas no fundo ficamos todos fascinados, porque fez-se uma cirurgia em que não houve hemorragia nenhuma. E tinha-se operado a cirurgia mais hemorrágica da especialidade toda. Esta forma de abordar a cirurgia das amígdalas mudou completamente. Levou-nos durante cerca de 15 anos a ir anualmente ao Congresso da Academia Americana para efetuar cursos para os participantes. Eram cursos muitíssimo frequentados, em salas grandes, porque é a cirurgia mais frequente da especialidade. E, portanto, esta técnica e esta utilização da pinça bipolar, que está aqui representada nesta estante, representam toda uma nova dimensão da cirurgia de amígdalas e que ainda hoje persiste e é efetuada. Nesta estante vamos encontrar uma história riquíssima de etapas que geraram uma quantidade de conhecimento que permitiram chegar aos dias de hoje com uma capacidade diagnóstica e de intervenção e uma capacidade cirúrgica tanto extraordinária. Tudo isto parte da curiosidade, da necessidade. Queria lembrar que a otorrina é uma especialidade que emerge e tem uma base muito forte na tentativa de resolver o problema dos corpos estranhos, de tentar perceber como é que a voz se forma, de como é que se pode ver a patologia da laringe, e tudo isto gera ao longo do tempo uma série de instrumentos, uma série de soluções em que coincide e cruza com grandes avanços, nomeadamente a invenção da eletricidade, a adaptação da eletricidade aos instrumentos médicos, a iluminação, os antibióticos, a necessidade de resolver problemas muito concretos e que podiam evoluir para doenças mortais, que era o caso dos corpos estranhos, e assim nasce toda uma quantidade de áreas de conhecimento que hoje em dia vamos encontrar relação com estes instrumentos no mundo da pneumologia, no mundo da gastroenterologia, no mundo da laringologia, uma série e vamos encontrar aqui como que elementos que seriam fundamentais para uma coisa que é
a cirurgia abdominal, endoscópica, e que vai buscar muito do que é utilizado hoje em dia nestas áreas a este conjunto de instrumentos da primeira fase da endoscopia. A tudo isto se mistura o próprio desenvolvimento do conceito de anestesia geral, que vai partindo primeiro da fase da anestesia local e depois entramos naquilo que nós hoje temos à nossa disposição, que é a possibilidade de anestesiar um doente e fazer as intervenções cirúrgicas que forem necessárias. Até ao meio do século XIX, a possibilidade de efetuar um diagnóstico clínico de toda a patologia da laringe estava limitado ao estudo numa autópsia. E foi graças ao engenho e à curiosidade de um professor de música, um professor de canto, que era um professor espanhol, Manuel Garcia, que teve a ideia de utilizar um espelho dentário para observar as cordas vocais. Ele teve a ideia, foi comprar o espelho e experimentou com o reflexo da luz do sol num espelho que tinha lá em casa. E conseguiu pela primeira vez ver as cordas vocais, o interior da laringe. Ele era professor de canto, mas percebeu a enorme importância que poderia ter para a medicina. E ele efetua uma apresentação, uma comunicação a uma sociedade científica em Inglaterra. E isto ficou escrito, ficou registado e considera-se Manuel Garcia como o pai ou o responsável pelo início da laringologia. Fica-se na dúvida se terá havido alguém anterior que tenha feito estas experiências, mas não ficou registado de onde a importância da comunicação científica. E este espelho criou um caminho novo, que no fundo era a oportunidade de ver o interior da laringe nos doentes que tinham queixas destes territórios. Esses espelhos foram sofrendo alterações, foram os formatos, até a própria, houve de forma quadrangular, como está aqui, que são os espelhos mais antigos, provavelmente do século XIX, depois passaram para espelhos de forma circular, depois aparecem espelhos ligeiramente côncavos ou ligeiramente convexos, que permitiam aumentar um pouco a imagem ou observar locais da laringe mais difíceis. E estes espelhos tiveram uma utilização constante pelos otorrinolaringologistas durante mais de um século. Ainda hoje, quando se abre uma gaveta de um posto de observação de otorrino, ainda continua a existir o espelho laríngeo. No entanto, já é muito pouco utilizado, uma vez que foi substituído por toda uma tecnologia que existe atualmente, que são os endoscópios. Assim, nesta imagem, temos, no meio do século XIX, o início da utilização do espelho côncavo com orifício no meio, que dava a iluminação, que foi evoluindo para passar para um espelho de luz elétrica, e embaixo os espelhos laríngeos utilizados por gerações e gerações de médicos de otorrino para observar as cordas vocais. A lamparina acaba por ser um outro testemunho desta época, pois o espelho, para não embaciar, quando se coloca na orofaringe, para não embaciar, ele é ligeiramente aquecido com uma lamparina. Hoje em dia é raro já utilizarmos este tipo de equipamentos, no entanto, ainda hoje se vê em muitos postos de observação de otorrino. E este início, que deve ter sido uma época fascinante, que era entrar por um território completamente novo, desencadeou com uma enorme imaginação, formas engenhosas de melhorar esta observação. Chamou-nos a atenção um instrumento que fomos encontrar no próprio Museu da Universidade, que deve ser da época do século XIX, em que este laringoscópio de Labordet, que não conhecíamos, e que no fundo mistura um espelho
com uma lâmina de um espéculo e que é manipulado e o observador, ao segurar o cabo, abre esta lâmina, de modo que a ideia seria observar e, de uma forma mais fácil, e passar instrumentos para poder atuar. Este espéculo acabou por ter muito pouca utilização, no entanto, o engenho que está por trás deste instrumento é notável. E algumas das ideias que estão aqui acabam por ser projetadas décadas a seguir, dando origem a uma outra fase, que é em que é utilizado um laringoscópio para se operar o interior da laringe. Vamos encontrar caixas ou estojos com múltiplas cânulas de traqueotomia, em que apenas variam no material. Temos ligas metálicas que oxidam e que, para tentar ultrapassar este obstáculo, durante algum tempo, eram construídas em prata, de forma a não oxidarem. O que impressiona nestes estojos de traqueotomia é que se previam já nessa altura, portanto estamos a falar de material existente no final do século XIX, princípio do século XX, que previa os calibres dos dos calibres maiores aos calibres mais pequenos, que permitiam salvar a vida em crianças e, portanto, que eram as cânulas de traqueotomia pediátricas. Além disso, nestas cânulas de prata, vamos encontrar modelos para facilitar a fonação. O conceito de cânula fonatória, portanto, é um conceito que vem de muito de trás e que vai sendo aperfeiçoado ao longo de muitos anos, e hoje existem uma série de dispositivos para assegurar esta função, mas efetuados noutro material, sobretudo em plástico, de modo que para melhorar a durabilidade e para permitir um mais fácil manuseamento. No final do século XIX, a traqueotomia era uma intervenção que salvava a vida dos doentes. Nessa altura havia uma doença terrível que era a difteria, e só para se ter uma noção da gravidade ou da morbilidade que uma intervenção destas poderia ter, temos que imaginar que não tinha sido descoberta ainda a anestesia geral e, portanto, era uma intervenção com muitos riscos. E chama a atenção aqui, que, numa das revisões efetuadas, que se encontrou uma notícia num jornal em que fala do Dr. Câmara Pestana ter efetuado uma primeira traqueotomia numa criança com difteria e a criança tinha salvo. A notícia foi tão extraordinária que mereceu ser publicada num jornal. Nessa altura, ele estava responsável por uma das enfermarias do Hospital São José. E uma vez que se via o interior da laringe, a imaginação dos colegas das gerações anteriores foi desenvolvida e desenvolveu uma série de instrumentos. Quando olhamos para eles atualmente, ficamos impressionadíssimos com o detalhe, com a precisão e com a forma quase que genial como tentavam ultrapassar os obstáculos. Estamos a falar de uma época que o que era possível era, sobretudo, tudo efetuado com anestesia local, era efetuado com o doente acordado, e em que vemos, por exemplo, este conjunto de instrumentos, que é o chamado cabo de Moritz-Schmidt, em que a forma como desenharam estas pinças com vários terminais e a forma como as pinças funcionavam é na verdade impressionante como a necessidade desenvolve o engenho. Lentamente, ao iniciar-se a primeira fase do século XX, este tipo de pinças foi substituído o princípio era o mesmo, mas a forma como se seguia o objetivo era diferente. Eu ainda encontrei no início ainda hoje se utilizam algumas destes instrumentos, sobretudo para remover corpos estranhos, em que vamos observar um cabo
com uma ergonomia muito bem desenvolvida já, e em que os terminais se modificam e trocam para que o mesmo instrumento sirva para fazer várias funções. Remover corpos estranhos, como por exemplo fazer uma biópsia, retirar um pólipo. Estes instrumentos eram utilizados e estamos a falar de uma época que era sobretudo dominada por manipulações instrumentais com anestesia local. Mas estava para chegar um impulso extraordinário, que era a eletricidade e a luz elétrica. As soluções engenhosas desenvolvidas para aproveitar esta nova tecnologia para melhorar a capacidade de observação e a manipulação de instrumentos ao nível da laringe foi estimulada fortemente, e neste estojo, que é um estojo extraordinário, que reúne numa caixa todo o instrumental para efetuar a observação da laringe, da faringe, do esófago, da traqueia, os brônquios e o esófago. Todo ele está preparado para ser utilizado em condições de anestesia local, em que aparece no estojo os instrumentos para se poder observar e instrumentos para se poder aspirar, para se poder biopsar, para se poder seccionar, tudo de uma forma super engenhosa. E nós, quando olhamos para isto e observamos quantos conjuntos de instrumentos destes foram feitos, porque o número de centros que podiam beneficiar de uma tecnologia destas deviam ser muito poucos. E, portanto, nós temos a sorte de ter um estojo destes connosco, nesta coleção, porque foi trazido por um médico ilustre, o Dr. Ângelo Pena, que estudou na Alemanha e, quando voltou para Portugal, trouxe um estojo destes. No momento do falecimento do Dr. Ângelo Pena, a família, que tinha este instrumental em casa, ofereceu à Clínica Universitária de Otorrino da Faculdade de Medicina de Lisboa, de onde temos este conjunto de instrumentos. É um estojo admirável. Quando se olha para ele, é de uma delicadeza e tem um enorme trabalho de construção de equipamento, e todo este material era utilizado em situação de anestesia local, com o doente acordado numa cadeira. É impressionante o engenho necessário, não só para construir o equipamento, como para utilizá-lo. Aqui, por exemplo, temos um broncoscópio que permitia entrar para ser utilizado, portanto, com anestesia local. Vamos observar as canas de aspiração, as pinças, que com comprimentos variáveis. Temos o material utilizado para a anestesia local e temos lâmpadas sobressalentes no caso de ser necessário substituir. A iluminação destes instrumentos é uma iluminação externa, que é projetada para dentro do instrumento. A lâmpada tem uma luminosidade fortíssima, mas iria ter muitos problemas, porque na extremidade final do instrumento a potência da luz era insuficiente. Isto gerou a evolução e o aperfeiçoamento de formas para ultrapassar este obstáculo. E de repente, coincidente com o desenvolvimento dos instrumentos, da laringoscopia, da broncoscopia, da esofagoscopia, com tudo isto, aparece a anestesia geral. Mistura-se o aparecimento da anestesia geral, que permite uma observação de uma forma diferente. Já está o doente deitado de barriga para cima, e ao mesmo tempo aparece uma modificação na forma de iluminar. Em vez da luz ser exterior na extremidade proximal, a luz passa a ser conduzida para a extremidade distal do equipamento, como se observa no canto inferior direito. Observa-se a lâmpada, a luz é levada até à extremidade do aparelho, de forma que é possível utilizar iluminações muito mais fracas, mas que vão iluminar o campo necessário. E assim nasce uma técnica de
de cirurgia da laringe, muito diferente da geração anterior, e passamos a ter uma mistura de vários progressos ao mesmo tempo. No sistema de iluminação, na anestesia geral e a intensidade da luz na ponta do instrumento. Grande responsável por este desenvolvimento é um professor um otorrino, um professor americano, que é o pai e o filho, que são, portanto, o professor Jackson, e que fazem desenvolver a laringoscopia, e onde médicos de todo o mundo foram aprender a efetuar. Vários médicos portugueses, na altura, foram visitar a clínica do professor Jackson e trouxeram a técnica para Portugal. Chama-se a atenção para a liga metálica do instrumental, que permitia já uma modulação mais apurada, resistência, e tentava lutar contra o problema da oxidação e em relação à desinfecção dos instrumentos. O entusiasmo que gerou no professor Chevalier Jackson era de tal maneira que ele mandou construir uma oficina de fundição de instrumentos na sua própria casa. E é a ele que devemos muitos do progresso que este instrumento vai ter, não só para a laringe, como para fazer broncoscópios e esofagoscópios. As ideias dele eram concretizadas nesta oficina, e assim dá-se uma abertura imensa para a abordagem da via digestiva superior. E aqui temos exemplos de esofagoscópios em que, na tal liga metálica tipo latão, com um sistema de iluminação que ainda não chegava à extremidade distal, em que eram lâmpadas colocadas nesta parte mais proximal e que tinha uma iluminação dupla para aumentar o poder da luz na extremidade distal. Estes esofagoscópios vão dar um impulso enorme na remoção dos corpos estranhos, que, no fundo, era uma grande causa de mortalidade na altura. E aqui, da mesma geração, broncoscópios com um sistema de iluminação em que se verifica que a iluminação a condução da luz começa na extremidade proximal e é levada já por uma fibra de vidro que vai terminar numa lâmpada, na parte final, que vai estar na ponta do instrumento. Estamos a aproximar da geração atual, em que se utiliza na broncoscopia e na esofagoscopia com os equipamentos atuais. Um dos grandes desafios dentro dos territórios do otorrino, mais difíceis de ser observados, é a nasofaringe, a parte mais posterior e a parte mais alta da faringe. E, engenhosamente, foi à semelhança de que se utilizava um espelho para observar a laringe, que observava a parte inferior, alguém desenhou um espelho muito mais pequeno e que observava a parte superior. Estes espelhos, neste instrumento, estão articulados, de modo que o observador pode fazer variar a angulação do espelho que é colocado por trás do véu do palato, e desta forma o observador, através da boca, tenta observar o que se passa na nasofaringe. E os desafios despertam o interesse para serem ultrapassados. E é devido à nasofaringe que, pela primeira vez, aparece a tentativa de utilização do endoscópio que, como não havia para a nasofaringe, alguém terá ido adaptar um cistoscópio, um instrumento da urologia que já usava este tipo de instrumental na sua prática clínica, e se procura, utilizando um cistoscópio, explorar o que se passa a nível da nasofaringe. Este endoscópio passaria através da fossa nasal, observa-se a lâmpada e observa-se o ângulo para observação. Estava-se a dar um passo gigantesco para criar um instrumento para observar a nasofaringe. E assim, nos anos 40, vamos encontrar um instrumento
muito parecido com um cistoscópio, mas que já se chama um nasofaringoscópio. Era um instrumento já para observar a nasofaringe. Vale a pena reparar que continua a ser construído pelo American Cystoscopy, um fabricante de instrumentos de urologia, e a luz elétrica o circuito elétrico era fechado com a articulação deste encaixe junto ao ocular do observador, com todos os problemas que isto levantava, mas na altura era o melhor que se podia fazer. Outro aspecto muito curioso, e que nós hoje em dia temos óticas de endoscópios rígidos, que são seccionados na sua extremidade distal com várias angulações. E assim podemos observar com diferentes angulações o mesmo território. Antes dessa geração, ainda não se conseguia fazer isto. E então, os endoscópios, em que se pretendia observar diferentes campos de visão, eles, no fundo, tinham aberturas de campo maiores ou menores. Temos aqui um endoscópio com uma visão de 90 graus, tinha um campo de visão de 90 graus, e temos endoscópios com uma visão muito mais larga, em que temos de 135 graus, e temos este mesmo de 180 graus. Era uma outra forma de conseguir ver locais mais escondidos. Hoje em dia isto foi ultrapassado e as ópticas são facetadas, no fundo, de modo que são facetadas de forma angulada, de modo que se pode observar com uma visão angulada. Estamos numa época em que ainda não tinha sido inventada a luz fria. E então, por um lado, precisávamos de mais iluminação, mas a lâmpada não podia aquecer muito porque tornava impossível estar dentro do corpo humano. Então aparecem as soluções mais engenhosas, como por exemplo este endoscópio que tinha uma terminação dupla com duas lâmpadas, em que o encaixe era o encaixe que se articulava com a extremidade proximal do endoscópio para ativar o circuito elétrico, as lâmpadas de substituição que se observam aqui, e de repente o microscópio, que já tinha influenciado profundamente o ouvido, que já era um instrumento de rotina num bloco de otorrino, demorou cerca de 20 anos, na mesma especialidade, a transitar, a ser usado não só no ouvido, como passar a ser utilizado na laringe. Para ser utilizado na laringe, ele teve que ter uma adaptação na distância focal, porque ele precisava de ficar mais distante, de modo que o cirurgião pudesse introduzir as mãos com os instrumentos. Esta adaptação veio permitir um desenvolvimento fascinante da cirurgia, a chamada microcirurgia da laringe, que atingiu um nível muito sofisticado e hoje em dia alguns destes procedimentos estão englobados dentro de um conceito de cirurgia funcional, o conceito de fonocirurgia, que é um conceito de já não é só a lesão, é preservar a voz, é modificar a voz, e isto tudo é possível graças ao microscópio, graças a um laringoscópio que aqui já é fixado e permite ao nível do tórax do doente, e o cirurgião, utilizando o microscópio, manipula estes instrumentos muito compridos e que têm os terminais com todos os instrumentos cirúrgicos que utilizamos noutros territórios, só que em miniatura. Existem laringoscópios de muitas formas e feitios, têm os seus objetivos, depende de pessoa para pessoa e também da idade. E muitas vezes têm peculiaridades próprias que permitem observar zonas da laringe de difíceis observação. E quando chegamos aos anos 80, aparece uma tecnologia que vem modificar completamente a capacidade de observação da laringe, mesmo em ambiente de consulta. Aparece o laringoscópio rígido, que é uma associação de duas peças. Por um lado, temos um sistema de iluminação, em que a luz vem de fora, a fonte de luz está cá fora e é levada por fibra de vidro para a extremidade distal. E por outro lado, temos um sistema de observação em que o instrumento, que parece metálico, não é mais do que uma bainha
de uma bombinha metálica é que no interior tem lentes cilíndricas de vidro, em números múltiplos. A qualidade de imagem é muito melhor do que se tinha anteriormente e passamos a ter um exame que nos dá uma qualidade de observação da laringe e da hipofaringe como nunca tivemos. E depois do fascínio desta tecnologia do laringoscópio rígido, ao fim de algum tempo começou-se a perceber que, apesar de utilizarmos um microscópio com uma ampliação enorme, apesar de termos laringoscópios rígidos com uma iluminação fantástica, continuavam a existir zonas da laringe de difícil acesso à observação. A equipa do professor Mário Andreia, o professor Mário Andreia, que tinha efetuado a sua tese de doutoramento sobre a microvascularização da laringe, e toda a sua equipe, no qual eu tive o privilégio de estar incorporado, sentíamos que, apesar de todos estes avanços, havia zonas da laringe que precisavam de ser melhor observadas. E então, tínhamos efetuado uma série de trabalhos anatómicos em que se comprovava as dificuldades anatómicas que seria observar a laringe de cima para baixo. Haveria sempre zonas que não teriam acesso. Por outro lado, a observação de peças de tumores da laringe com endoscópios vem-nos modificar a forma de pensar sobre como poderíamos melhorar a avaliação. E isso fez nascer uma série de endoscópios para ultrapassar este problema. No início dos anos 90, começamos a trabalhar neste projeto e pedimos ao maior construtor de endoscópios do mundo, que era a fábrica de Karl Storz, que havia necessidade de efetuar um set de endoscópios específicos para a laringe. E tivemos a sorte e o privilégio de apresentar este projeto ao Sr. Storz, na Alemanha. Ele compreendeu o benefício que poderiam trazer estas ópticas e deu ordem para serem construídos estes equipamentos. E hoje em dia, estes endoscópios angulados vão permitir observar a laringe de uma forma muito mais detalhada, sobretudo as regiões de difícil acesso. Isto tem uma importância enorme na patologia do dia-a-dia, patologia benigna, mas sobretudo na patologia maligna, pois ficava sempre na dúvida se a recidiva de um tumor, se era recidiva ou era apenas doença residual em que nós não tínhamos conseguido avaliar na fase inicial. Este set de endoscópios existe neste momento, é utilizado a nível mundial, sobretudo em centros que fazem oncologia da laringe. E aqui fazemos uma referência aos trabalhos do professor Egas Muniz. O professor Egas Muniz estudou a arteriografia cerebral, a angiografia cerebral em que permitia observar os vasos no interior da caixa craniana e, através dos seus trabalhos, nomeadamente, não só em relação à vascularização, como em relação à parte de aspectos neurocirúrgicos, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel em 1945. Este Prémio Nobel teve uma influência profundíssima no que viria a suceder a seguir. E aqui faz-se uma referência sobre o papel do professor Armando dos Santos Ferreira, diretor do Instituto de Anatomia de 1962 a 1990. Depois do fascínio da angiografia de Egas Muniz, aparece uma outra geração de investigadores que se dedicam à microcirculação. E, no Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa, criou-se um centro de estudo das alterações microvasculares. E este estudo teve um reflexo enorme que se vem misturar em todo este desenvolvimento da laringologia. O professor Mário Andreia efetua uma tese de doutoramento sobre a microcirculação da laringe. E estuda com um detalhe impressionante
toda a estrutura da laringe de uma forma nunca antes efetuada. E depois deste trabalho publicado, e que foi a sua tese de doutoramento, ficou gravado em toda a equipe que colaborou nisto o detalhe das imagens obtidas pelos vários métodos de investigação anatómicos, nomeadamente pela microangiografia e pela diafanização e pelos cortes lógicos. E quando aparecem os enormes progressos da imagem da laringoscopia, com o endoscópio rígido, nós ficamos sempre com a sensação que na anatomia tínhamos visto melhor. E esta curiosidade, esta referência que nós tínhamos, veio marcar o que viria a suceder a seguir. Estas imagens marcam uma mudança. Tem uma importância enorme. Neste caso, observa-se, sob anestesia geral, uma laringe, observa-se as cordas vocais. Vemos uma lesão esbranquiçada na corda vocal direita. Mas, quando aproximamos muito o endoscópio, vemos umas ânsias vasculares na sua base. Começávamos a ver uns vasos com um grau de pormenor que não eram acessíveis anteriormente. Isto era devido à qualidade da imagem do endoscópio rígido, que estava a ser utilizado durante a microcirurgia da laringe. A dúvida que surge é: poderíamos ver melhor estes vasos? Poderíamos fazer diagnósticos? Estas dúvidas levaram a desenvolver um instrumento esse que faz-nos entrar num outro patamar de pormenor. A equipa do professor Mário Andreia, ao longo dos anos, dedicou-se muito a valorizar as alterações vasculares. E fomos procurar na literatura alguma técnica que pudesse melhorar ainda mais a observação dos vasos. E vamos encontrar na história da endoscopia, logo desde o início, o conceito de endoscopia de contacto. Estamos a falar em pleno século XIX. Na altura, em relação à parede da bexiga, uns anos, quase 100 anos depois, um francês desenvolve o conceito de cistoscopia de contacto, que no fundo era estudar as doenças da bexiga pelas alterações vasculares, do endoscópio que contactava com a mucosa. Estes conceitos foram ainda amplificados por um ginecologista francês que utilizou uma adaptação deste instrumento para criar um instrumento que era o microcolpoistroscópio. No fundo, aplicar os princípios de endoscopia de contacto para estudar as alterações do colo do útero. E é pegando na evolução destes instrumentos que o grupo liderado pelo professor Mário Andreia vai desenvolver o microlaringoscópio de contacto. Novamente, fomos expor as nossas ideias ao Sr. Carlos Torres, na fábrica da Alemanha, e que deu ordem, compreendeu o que nós pretendíamos, percebeu o alcance deste instrumento e vem desenvolver e manda construir o microlaringoscópio de contacto. É um instrumento que parece um endoscópio convencional, mas que tem um parafuso na extremidade junto ao ocular e que, rodando, permite mudar as ampliações. No fundo, permite como que introduzir um microscópio histológico dentro de um bloco operatório. E este instrumento vai permitir entrar num outro mundo. Esse mundo que era ver diretamente os capilares e vamos observar que permite ver as células. E assim, em 1995, nasce a endoscopia de contacto da laringe e que, de forma quase que fascinante, permitia observar in vivo e in situ a microcirculação capilar, em que se observam os próprios eritrocitos a caminhar dentro dos capilares. E, por outro lado, se colocarmos uma gota de um corante vital tipo azul metileno, observam-se as células em que cora o núcleo e o citoplasma. Passamos a entrar num mundo, numa escala que nós não estávamos habituados. Durante alguns anos, desenvolveu-se este trabalho, foi-se tentando registar padrões que definissem
diferentes patologias. No fundo, estávamos a chegar a um objetivo enunciado muitos anos atrás. Seria possível fazer diagnósticos com base nas alterações vasculares in vivo e in situ. E temos, por exemplo, neste caso, as ânsias vasculares de um papiloma, nas duas imagens de cima. Na imagem da direita, as ânsias vasculares do papiloma, em que o contraste do interior dos vasos é aumentado devido à exposição a uma luz que é o Narrowband Imaging, em que a luz é absorvida devido à hemoglobina. A nível das células, para além de se observar as alterações na forma dos núcleos e do citoplasma, chegamos ao ponto de observar alterações a nível das células que permitem, por exemplo, neste caso, observar os coilocitos ou as células em balão, que são típicas de uma certa fase da invasão pelo vírus do HPV. A evolução dos instrumentos de laringoscopia, de broncologia, de esofagoscopia, foi muito paralela com a própria evolução da anestesia. Houve conceitos que passaram de uma área para outra, que influenciaram profundamente a construção dos instrumentos, uma passou a permitir a outra, e temos aqui apenas alguns instrumentos que nos fazem recordar um pouco algumas das etapas da anestesia. Temos aqui uma máscara de inalação anestésica. Podemos imaginar um médico com esta máscara no seu estojo, em que punha umas compressas, abria, montava, punha umas compressas, colocava cloroforme e assim se fazia a anestesia. Conseguimos imaginar, na primeira fase da anestesia, sistemas de inalação anestésica simples e que iriam manter o doente anestesiado algum tempo. Nas imagens de baixo temos umas máscaras em que o anestésico era colocado no interior da máscara e que veio a marcar gerações e gerações e gerações de otorrinos a operar a cirurgia das amígdalas. Hoje em dia já não se utiliza, mas durante décadas era a forma de anestesiar os doentes que necessitavam de ser operados de amígdalas e adenoides. Aqui temos um instrumento fascinante, que eu, quando o vi, não conseguia perceber para que é que servia. Demorou-me bastante tempo a compreender que instrumento era este, tem uma forma estranha, e no fundo leva-nos a este médico, o Dwyer. O Dwyer era um médico em Filadélfia, um médico pediatra, e que estávamos a viver o final do século XIX, princípio do século XX, com as grandes epidemias de difteria que matavam os doentes, sobretudo as crianças. E ele era pediatra, e ele via que, no caso extremo da difteria, as crianças iam para a traqueotomia, mas muitas delas morriam. Porque ainda não tinha sido inventada a anestesia geral, era uma intervenção em que a criança estava em falta de ar e as hemorragias eram gravíssimas e muitas vezes o desfecho era fatal. E ele então, para tentar evitar que as crianças fossem traqueotomizadas, criou uma forma engenhosa que era introduzia um tubo de plástico com o seu dedo e que ficava preso entre as cordas vocais. A criança fazia o soro antidiftérico 2 ou 3 dias e quando estava melhor era retirado o tubo. É lógico que isto era feito com anestesia local, que a criança ficava amarrada. Provavelmente por ter levado tantas dentadas para introduzir os tubos, ele desenvolveu este instrumento, que é um instrumento em que agarra nessa tal tubo de um material tipo borracha e que é com este instrumento que ele o coloca no interior das cordas vocais. Este instrumento depois acaba por desaparecer, mas marca uma fase fundamental no desenvolvimento da parte anestésica. Aquilo que nós hoje em dia vemos, o tubo de intubação anestésica, no fundo, não é mais do que o prolongamento da ideia do Dwyer.
Ele provou que era possível colocar um tubo entre as cordas vocais e ventilar um doente através desse tubo. Hoje em dia temos os mais variados tubos, com os mais variados calibres, consoante as necessidades, consoante o tipo de cirurgia, mas é um dispositivo que, quando se olha para ele, à primeira vista não conseguimos associar a este instrumento. Este instrumento acaba por ter um impacto extraordinário porque permite fazer nascer a anestesia geral com a intubação. E aqui voltamos ao mesmo problema. Eu observava estas lâminas e não percebia para que serviam. No fundo, temos que recuar uns anos e compreender que no início, para entubar, estava-se a tentar desenhar uma lâmina com uma forma de iluminação que permitisse ao médico observar as cordas vocais para anestesiar o doente. Estes são os primeiros protótipos, em que observamos aqui na ponta a lâmpada, a angulação da lâmina, e conseguimos imaginar que estávamos muito perto da invenção do laringoscópio da anestesia atual. Ao observar os laringoscópios, verificamos que, no fundo, não são mais do que a continuidade daquelas lâminas que vimos anteriormente. Temos um cabo com energia elétrica que vai acionar a lâmpada que ilumina a lâmina do laringoscópio. A lâmina terá vários formatos. Nas crianças muito pequenas, usa-se lâminas retas. Nas crianças um pouco mais velhas e nos adultos, a lâmina tem uma certa curvatura. E isto é o formato já do laringoscópio moderno, que é utilizado todos os dias em qualquer bloco operatório. Desde o princípio, as sucessivas gerações de médicos compreenderam e tentaram melhorar as formas de registro das imagens. Ainda temos aqui este desenho que mostra um sistema de gravação de imagem ainda numa época em que não tinha sido inventada a luz elétrica. Depois temos carimbos que tentavam sistematizar o que se observa a nível das alterações. Depois aparece o registro fotográfico. Primeiro a preto e branco, depois a cores. O slide, que hoje em dia, se mostrar a algum colega mais novo, acabam por nem o ter visto nunca. O filme, quer os slides, quer os filmes, quer as fotografias, iam para revelar. Nos casos, eram revelados no país, noutros casos tinham que ir para o estrangeiro. E de repente aparece o vídeo. Aqui está a primeira câmara de vídeo adquirida pelo professor Mário Andrei e pelo professor Novo Leitão, só que é uma câmara de vídeo a preto e branco. E de repente aparece uma câmara de vídeo a cores. Estávamos a entrar numa época já mais próxima da atualidade. Do lado esquerdo, vemos a importância que o microscópio cirúrgico teve, porque permitiu articular estes instrumentos de gravação de imagem, neste caso ligado a uma câmara de Super 8, no fundo, num filme, que ia para revelar e voltava um mês depois de onde tivesse sido para ser revelado. Nesta estante figura uma placa do primeiro Dia Mundial da Voz, uma iniciativa do professor Mário Andreia, que em 2003 dá início a todo um movimento que acaba por ter um reflexo enorme ao nível da saúde pública e um grande impacto nas sociedades. Estamos a falar de uma iniciativa que corre o mundo, que uniu profissionais, países, sociedades científicas e teve o impacto de aumentar imenso a sensibilidade do público e dos médicos em geral para os problemas da voz. Acabou por ser um instrumento diferente, um instrumento de uma época muito próxima, portanto, já no século XXI, e que mostra a capacidade de comunicação que nós temos hoje em dia e permitiu unir o mundo em torno de uma maior sensibilidade para os problemas de voz. Isto teve uma importância extraordinária, pois que faz com que o diagnóstico das doenças se torne mais precoce, com que mais pessoas deixem de fumar, com que haja menos doentes com patologia oncológica da laringe. As próprias alterações da voz, mesmo as mais ligeiras, são valorizadas e assim se modificou totalmente o panorama em relação à voz. Chama a atenção que todo este trabalho
a interpretação desta coleção de instrumentos, o entusiasmo e a energia que eu tive que colocar para fazer, foi motivada sobretudo pelos trabalhos dos estudantes. Foi através dos seus trabalhos finais de mestrado integrado em Medicina que, durante algum tempo, efetuamos na área da História, que nos permitiu conhecer em muito maior detalhe e saber interpretar todo este riquíssimo e vasto património que fica à disposição de todos nestas estantes que com muito orgulho figuram na sala de Medicina do Museu da Universidade. Isto é no Museu da Ciência e de História Natural. É um privilégio que a Otorrino tenha conseguido criar ou reunir esta coleção e, sobretudo, interpretá-la e colocá-la à disposição de todos. Ainda dentro deste projeto, em que houve uma forte interação dos estudantes, conseguimos recuperar o património científico do professor Portela Gomes, um professor do Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina de Lisboa, que tinha efetuado, nos anos 60, um enorme trabalho sobre o ouvido interno. Estudou exaustivamente o labirinto ósseo humano e, muito antes da geração dos implantes, ele conseguiu comprovar as dimensões do ouvido interno e salientar o facto do ouvido interno da criança recém-nascida ser já da dimensão do ouvido interno do adulto. Este facto iria ter uma importância fundamental uns anos mais tarde, quando se inicia a cirurgia de implantes cocleares. Este património do professor Portela Gomes, recolhido pelos estudantes, acabou por despertar um acolhimento muito caloroso por parte do Museu da Universidade, que os estudantes conseguiram que a família cedesse esse património ao Museu da Universidade e que vão encontrar uma pequena galeria logo à entrada do museu e que figura este ouvido interno em bronze, que é uma multiplicação do modelo em miniatura e um resumo da vida do professor Portela Gomes. Este assunto depois acabaria por ser motivo de uma tese de mestrado sobre a história da ciência e que fica acessível a todos que estejam interessados. Para quem estiver interessado, queremos dizer que o que acabam de ver nestas estantes é a exposição da coleção de instrumentos de Otorrino, mas que existe muito mais material analisado que pode ser consultado no repositório da Universidade de Lisboa, em que os instrumentos estão separados por territórios, um catálogo de otologia, de rinologia, de faringologia, de laringologia, de endoscopia, inspeção da via digestiva superior. Existe um grupo de catálogos do património científico sobre a histologia da laringe, os tumores da laringe, as preparações da anatomia cirúrgica, preparações dos seios falso-nasais e seios perinasais e sobre a endoscopia de contacto. Criou-se ainda um catálogo que reúne o material escrito pelos professores de Otorrino da Faculdade de Medicina de Lisboa, um outro catálogo sobre o hospital escolar, um catálogo em questão de discriminar todos os livros reunidos pela Clínica Universitária ao longo de quase um século, são cerca de 3.000 volumes, e temos todo o que consta no repositório, os trabalhos finais de mestrado integrado em Medicina, alguns deles na área da História. Por outro lado, existe o núcleo documental do professor Portela Gomes, no próprio museu, e os originais deste material científico acabam por estar depositados no Instituto de Anatomia Humana Normal da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, local onde grande parte destas preparações do património científico foram efetuadas. Assim, chegamos ao fim deste passeio pelas estantes, em que o mote, aquilo que nos une, é a noção de aprender com o presente, com o passado e também com o futuro. Porque muito do que conseguimos fazer, nós aprendemos com a geração futura. Foram os mais novos que reviveram a história, que nos ajudaram a recuperar toda a interpretação deste património. E conseguimos transformar isto num projeto pedagógico e, no fundo, quando se olha para isto em conjunto,
É fascinante verificar o entusiasmo, a imaginação, a persistência, o engenho, a dedicação, a simples curiosidade das sucessivas gerações de médicos que procuram permanentemente fazer melhor. Tudo é tão relativo. Num dia é uma novidade, algum tempo depois já foi aperfeiçoado algo ou substituído. Tudo está em evolução permanente e esta é a mensagem principal que deve ser passada aos que hoje são estudantes e amanhã serão médicos. Temos, sobretudo, de refletir sobre como se constrói o progresso. E a mensagem que queremos passar aos estudantes, queremos que eles se tornem construtores de progresso ao longo da sua vida profissional. E assim agradecemos a todos terem nos acompanhado nesta visita, em que se celebra os 100 anos da Clínica Universitária de Otorrino e merece um agradecimento especial em tudo isto aos estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ao Instituto de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina, à Biblioteca e ao Núcleo do Património da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e ao Museu da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Para quem estiver interessado em contactar, deixe o e-mail que poderão contactar-me se assim o entenderem.